2h35, você acompanha ao vivo o Jornal da Clube Gente. Dentro do Jornal da Clube Gente tem um novo quadro, estreou na semana passada, Saúde e Ciência em Destaque. A gente, em parceria com o Instituto de Biociências, trazemos temas relevantes, importantes, que cuidam da nossa qualidade de vida. É a ciência e a saúde em destaque aqui no Jornal da Clube Gente. E a nossa convidada de hoje é a professora Patrícia Fidelis. Ela vem para falar sobre obesidade. De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde, a OMS, a obesidade é o excesso de gordura corporal numa quantidade que determina prejuízos à nossa saúde. Segundo uma pesquisa nacional de saúde, 1 em cada 4 pessoas com 18 anos ou mais está sofrendo desse problema, da obesidade, o que equivale aqui para nós, do Brasil, 41 milhões de brasileiros. É claro que em outros países esses números podem variar. Por exemplo, nos Estados Unidos a taxa é também assustadora. Esse distúrbio metabólico, ele caracteriza-se pelo desenvolvimento complexo, e está associado a alguns fatores comportamentais, ambientais, genéticos, que torna a luta contra a obesidade um compromisso coletivo. Recentemente, toda a humanidade testemunhou aí a convergência de 2 pandemias, a obesidade e o coronavírus, a pandemia de coronavírus. Essas condições acabam interagindo e levando a complicações adicionais em saúde, pois os estudos demonstram que o excesso de peso contribui para manifestações mais graves da Covid-19. E para falar a respeito tem um estudo, né, inclusive aqui na Unesp, tem o SOUNESP, que é o sobrepeso e obesidade pela Unesp. Ele surgiu nesse contexto da pandemia como um projeto de pesquisa que avaliou, né, os impactos da pandemia de Covid-19 sobre a variação de peso em universitários dos 11 cursos de graduação da Unesp de Botucatu, com o objetivo de investigar todos os fatores envolvidos. A gente vai entender mais desse assunto sobre obesidade, é um assunto que interessa a todos nós, mesmo aquelas pessoas que não estão obesas, que não são obesas, cuidam da sua saúde, da alimentação. A professora Patrícia Fidelis vai explicar pra gente como funciona isso, né? O que desencadeia a tal da obesidade. Professora Patrícia, a gente está comendo mais do que deveria? Bom dia. Bom dia, Osmar, bom dia, ouvintes da Clube FM. Eu quero começar agradecendo esse convite. É uma honra estar aqui. Acho que, né, a rádio é uma ferramenta tão poderosa de comunicação com a sociedade. Estar aqui nessa manhã para trazer ciência como base para as nossas escolhas, né? Escolhas mais conscientes, escolhas mais saudáveis, é realmente um compromisso social muito importante. Agradeço a rádio, agradeço muito o Instituto de Biociências. E vamos lá, estamos comendo além, né, do necessário. A verdade é que quando a gente fala de hábito alimentar, a gente fala de algo extremamente complexo, né? O comer vai muito além, às vezes, do nutrir. E é muito importante, claro, que a gente tenha em mente que o que gera um sobrepeso ou uma obesidade é quando a gente tem um conjunto de fatores, além, claro, de uma escolha inadequada de alimentos, mas associado a outros fatores como sedentarismo. Então, essa balança, ela é uma balança muito mais complexa do que simplesmente aquela matemática entre o que a gente ingere e entre a forma como a gente perde isso ao longo do dia. Ou seja, as pessoas têm que comer para se manter vivas, né? Tem o gasto calórico dependendo do indivíduo, dependendo da atividade física desse indivíduo, atividade do cotidiano, porque simplesmente estar vivo, respirando, já está consumindo energia. Agora, não pode, essa balança é muito tênue, né? É uma linha muito tênue, porque tem que equilibrar o que se come e o gasto calórico, para não sobrar. O que sobra vira gordura, professora. A sobrecarga calórica, sim, nós temos, né, processos metabólicos no nosso organismo, aonde essa sobrecarga calórica, o excesso de carboidrato, de gordura e mesmo de proteína, o nosso organismo ele trabalha em sistema de reserva. Então a gente vai reservar isso na forma de tecido adiposo. E aqui é importante, né, dizer que essa reserva de tecido, ela é principalmente prejudicial quando a gente fala
daquela gordura visceral ou a gordura abdominal. Então, por isso é algo, inclusive, muito importante para os nossos ouvintes aqui ter em mente, né? Nós temos alguns indicativos que nos indica ali cuidado. Por exemplo, a circunferência abdominal. Ela vai ser um indicativo, né, de que você pode estar com um sobrepeso e com o predomínio de gordura visceral. Então, nós temos alguns valores, né? O ideal, por exemplo, para mulheres é que esse valor de circunferência abdominal esteja ali até 80, porque se tiver, por exemplo, acima de 88 centímetros de circunferência abdominal, isso já representa alto risco para a saúde. Mas isso depende também da estatura da mulher, ou não? Esse valor por isso que é uma faixa. Eu tô trazendo aqui, né? Na verdade, o ideal até 80, de 80 a 88, então perceba que nós temos uma faixa aí de 8 centímetros, né? De 80 a 88 tá dentro, né, ali de um baixo risco, mas acima de 88, isso independente da estatura, né? Sim, a gente tá em risco. Para homens, né? Vale a gente dizer aí para homens também, que o ideal é que isso esteja até 94. Se estiver passando de 102, já é um indicativo de alto risco cardiovascular. A altura também ela é importante quando a gente fala daquele índice de massa corpórea. O IMC, né? O Que ninguém IMC. entende, né? Todo mundo fala, eu tô abaixo do peso porque meu IMC, mas não é bem por aí, né, professor? A gente tem vários números, né, para poder indicar como que tá o nosso estado nutricional. Então, acabei de falar sobre a circunferência abdominal, Sim. que é algo que os ouvintes podem pegar aí uma fita métrica, colocar naquela região umbilical e fazer, né, para ver como que estão. E quando você falou da altura, isso remete a gente pensar no IMC. Então, como que se calcula isso? Você pega a sua altura, multiplica por ela mesma, né? Então, eu, no caso, tenho 1,60. 1,60 vezes 1,60, isso vai dar um número ali no denominador, no meu caso 2,56, e aí eu pego o meu peso, divido o meu peso, no caso 55 quilos, por esse valor que é a altura vezes a altura. E aí eu encontro um IMC. Então, no meu caso, eu tô eutrófica, eu tenho um IMC de 21. Mas para indivíduos que têm um IMC acima de 25, isso já caracteriza sobrepeso. Então, você junta o IMC com a circunferência abdominal, você vai montando um perfil do estado nutricional, né? De forma que quando esse IMC é acima de 30, nós estamos falando de um quadro de obesidade. Aí a gente tem as classificações dos graus de obesidade, 1, 2 e 3. Quando esse IMC é acima de 40, a gente já está falando, por exemplo, do quadro de obesidade mórbida. Nós estamos falando com a professora Patrícia Fidelis, do Instituto de Biociências da Unesp, sobre obesidade. Me corrija se eu estiver errado, professora. Antigamente, isso na época medieval, por exemplo, todo mundo era considerado saudável quando vamos dizer, eu vou falar de uma maneira simpática, robusto. A pessoa, né, redondinha, bem, né, nutrida. E hoje, pelo menos, a gente percebe que os padrões de beleza mudaram, evidentemente, e existe pessoas que são escravas dessa esculta ao corpo. E às vezes fazem isso se privando de alimentos importantes e fazem complementação com substâncias sintetizadas. As pessoas se penalizam porque comeu um brigadeiro a mais. Como fazer essa equação, professora? O pessoal, claro, antigo estava errado? Estava porque a ciência, ela mudou, alterou e foi comprovado que a gordura, né, a obesidade traz riscos severos, inclusive riscos de doenças coronarianas do coração, enfim, entre outras, né, como diabetes, enfim. Mas, no caso específico, como não deixar de aproveitar os prazeres da vida, porque comer é um prazer, né? Todo mundo se senta à mesa, se confraterniza à mesa. Como não ser escravo dessa ditadura da moda, vamos colocar, principalmente para as mulheres. Os homens pouco ligam, alguns, né? Mas hoje os homens também estão mais vaidosos. Como se livrar desse drama que vivem muitas pessoas? Olha, se eu comer um brigadeiro, eu tenho que passar 2 horas na esteira, na academia. Como equacionar isso, professor? Osmar, você trouxe um comentário muito rico aí, né? Inclusive sobre essa questão estética e como que isso variou aí ao longo da nossa história.
E realmente, né, antigamente, numa época de escassez alimentar, você estar, né, com reserva, isso era um indicativo visual de privilégio ali daquela pessoa. E isso foi se modificando, né, os padrões estéticos, né, mudaram. E quando fui convidada para estar aqui com vocês, para estar com os nossos ouvintes, eu quis trazer exatamente isso como tônica, né? Perda de peso. Saúde ou pressão estética? Exato. É muito importante a gente deixar claro aqui para os nossos ouvintes, assim como você trouxe no início, que a questão da obesidade, ela é considerada uma doença. Sim. Pesquisando sobre esse tema e fazendo, né, palestras, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas dizer que a obesidade é uma doença, isso não traz mais preconceito, mais estigma? E a verdade é que nós precisamos trazer a ciência para discernir como uma doença, porque é graças a isso que a gente tem campanhas de prevenção. É graças a isso que a bariátrica tá no SUS. Então, essa consciência de que é uma doença que traz risco para a saúde, que reduz o tempo de vida do indivíduo, é um direito que todo mundo tem, né? Direito de ter acesso à informação. Então, isso é muito importante. Agora, você falou do brigadeiro, exato, né? E comer, como você bem colocou, é muito mais do que simplesmente ingerir alimentos. Comer é afetivo, né? Comer, por exemplo, um brigadeiro, né, te traz ali uma sensação de prazer. Tem alimentos que eu faço uso que me remete ao tempo quando eu ia para casa da minha avó e eu não quero me privar, e não é isso que a gente quer aqui para os nossos ouvintes. A questão é sempre o tão difícil equilíbrio. Porque o que é preciso ter em mente é que a base da sua alimentação não pode ser os açucarados, né? Os brigadeiros, as bolachas recheadas, não pode ser o que a gente chama de ultraprocessados. Essa não deve ser a sua base da alimentação. Então, o nosso Ministério da Saúde, ele desenvolve um trabalho fantástico. Nós temos um guia alimentar para a população brasileira, inclusive o SOUNESP, ele se dispõe a ser uma célula multiplicadora desse material. E o que esse material traz, né? Ele traz exatamente a questão do equilíbrio. Discute o alimento no seu contexto social. E, na verdade, o que a gente tem que levar em consideração é esse equilíbrio. Comer um brigadeiro, comer um alimento que você goste, pelo contrário, é até desejável. Se você faz uma dieta muito restritiva, tudo que é restritivo e radical demais, você não vai conseguir manter por muito tempo. Então, em uma das nossas lives que a gente fez, a gente trouxe uma psicóloga que ela trouxe uma frase que eu acho que é muito válida, né? Que às vezes você tá realmente num período ali de dieta para perda de peso e vai ter momentos em que alguma refeição você sai da linha, né? E ela trouxe a questão, caiu do cavalo, monta de novo. Então, aquele papo, mas é final de semana, agora eu vou chutar o balde em todas as refeições. Convido vocês a não fazerem isso. Caiu do cavalo no lanche da tarde, porque tava também com os amigos, era um momento de confraternização. Corrige na próxima refeição como se nada tivesse acontecido. Não precisa nem se privar dela. Retoma o caminho. Aquela máxima de algumas pessoas, principalmente de algumas pessoas do mundo fitness, de que de segunda a sábado mantenho a linha, não como nada em excesso, eu faço meus exercícios e tal. Final de semana é o dia do lixo. Tem gente que tem essa classificação, o dia do lixo. Então pode comer hambúrguer, pode comer os ultraprocessados, pode intoxicar-se de açúcar, de farinha branca. Isso até que ponto? É o tal do cair do cavalo. Aí na semana tem que sofrer novamente. É isso. Eu acho que não está havendo equilíbrio quando a pessoa pensa assim. Eu acredito que aí você caiu do cavalo, o cavalo correu na frente, tá difícil. Você tá correndo atrás do cavalo. Montar de novo. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter certos cuidados, né? Quando você começa primeiro que ter a consciência de que nós, no nosso mundo moderno aí, a gente prioriza tanta coisa. Sim. E muitas vezes não prioriza o tempo de organizar o seu alimento. E muitas vezes a gente se alimenta errado
porque é mais prático, é mais rápido, não é à toa que a cultura do fast food está aí posta. Então eu acho que é se programar. No fim de semana, por exemplo, não assumir que o fim de semana inteiro é momento, né, de você sair completamente do seu hábito saudável. Então, é a adoção de um hábito saudável. E uma coisa a gente entra num ciclo, né, harmônico do bem, que eu chamo. Porque você se alimenta bem, você vai procurar por outros hábitos saudáveis também. Você foi na academia, você dedicou tempo para cuidar ali do seu corpo, da sua mente. Quando você for para a refeição, você vai estar pactuando com esse hábito que você adotou, né? Olha, se eu cuidei tão bem do meu físico, eu agora também vou nutrir meu corpo adequadamente. Então, eu acho que uma vez que a gente comece a construir um hábito saudável, isso vai puxando outras atitudes, né? Mas é importante ficar claro aqui para os nossos ouvintes que comer é social, existe um contexto, né, social, afetivo, tá liberado, claro, não é desejável tirar, né, certos alimentos da dieta, não faça grandes restrições, mas priorize e, inclusive, organize o seu tempo para a alimentação, né? Às vezes pegar o fim de semana, em vez de chutar o balde por completo em todas as refeições, pegar o fim de semana, inclusive, para organizar ali uma compra, ir às feiras, né? Eu falo que a sacola do mercado, ela tem que vir predominantemente com produtos que são perecíveis. Sim. Se você está vindo com ultraprocessados, né? Significa dizer que você está fazendo escolhas erradas para a sua saúde. Agora, tem um problema nosso, brasileiro, eu não sei se nos outros países, né? Estados Unidos também, o corre-corre, o dia a dia, eles fazem uso abusivo dos fast foods. E aqui no Brasil também entramos na mesma onda, até porque, né, muita coisa que vem dos americanos a gente acaba incorporando no nosso dia a dia, na nossa cultura. Pois bem, só que algumas culturas têm o poder econômico é diferente do nosso. O povo brasileiro, ele tem, nós sabemos, tem pessoas passando fome, não tem o que comer, estão revirando lixo aí para encontrar migalhas e tal. E é deprimente, é uma situação que a gente abomina e tem que combater. Mas vamos lá, como fazer com que uma família dessas, que não tem condições de comprar alimentos nutritivos, orgânicos, que é a melhor opção, mas por nosso poder econômico é caro para muitas pessoas. Como equilibrar isso? Fazer com que essa pessoa tenha o nível satisfatório de proteína, de fibras, de carboidrato na maneira adequada. Aí essa pessoa, às vezes, não faz as refeições regularmente. Às vezes só toma o café da manhã, ou a criança só come na escola, porque não tem em casa. Aí ela acaba comendo demasiadamente. Como equilibrar isso? Eu sei que existem políticas governamentais, do Estado, do governo federal e iniciativas do terceiro setor para tentar ajudar nessa forma. Mas não é complicado dizer para a pessoa, olha, tem que comer bem, você tem que comer produtos e pensar no que você vai comer, mas tem as pessoas que não têm a grana para comprar aquilo que realmente é necessário e aí acaba comprando bobagens. Dá para a criança uma bolacha, dá para o biscoito recheado, come pão em excesso para matar a fome, macarrão demais, quer dizer, tudo isso acaba se acumulando, transformando-se em gordura e é desse tema que nós estamos tratando. Como equacionar isso, na sua visão, professora? Olha, Osmar, na minha visão, eu acho que a educação ela é super importante. Sim. Essa é uma base para todas as nossas escolhas, né? E esse é um ponto importante de se trazer aqui, porque existe sim uma relação, estudos científicos que mostram que a obesidade, ela está aumentando a sua prevalência, inclusive na classe socioeconômica menos favorecida. Sim. Então, quando você olha para isso parece um contrassenso, certo? Mas isso então demonstra claramente também a questão de falta de suporte, né, educacional e na hora das escolhas. É muito importante a gente dizer, por exemplo, eu falo com os meus alunos que fazem parte aí do Sou Unesp, nossos alunos de graduação, né, lá da universidade, que a gente vai fazer um material que é o quanto custa e quanto vale. Uhum. Hoje, se você vai, por exemplo, no mercado comprar uma Coca-Cola, como que você pode dizer para a população que aquele mesmo valor, certo, poderia ser empregado em um outro tipo de alimento? Então,
eu concordo com você, nós ainda vivemos, claro, num país muito discrepante, aonde realmente falta, né? Tem pessoas em condição de carência nutricional, enquanto outros estão com obesidade. Mas a questão é que existe também toda uma política que precisa ser combatida no sentido de favorecer o uso de ultraprocessados, de superpalatáveis, que acabam sendo mais baratos, às vezes, do que um alimento saudável. Então, é fato, está posta a situação. Nós precisamos de incentivos, né, governamentais para que a gente tenha parte de impostos, ou seja, de viabilizar isso melhor para a população. Mas eu ainda acho que a educação, ela jamais pode morrer, ela tem que estar paralela, porque a verdade é que nós temos feiras, por exemplo, na cidade de Botucatu. Várias. E às vezes você anda e você vê as feiras esvaziadas, né? E você vai lá, você vê que, olha, tem promoção da cenoura, tem promoção do tomate. Então, eu acho que é preciso realmente insistir nessa tecla da educação, para que a população não fique super suscetível a alimentos que são, inclusive, super palatáveis, porque foram modificados quimicamente para isso, né? E aí a pessoa acaba fazendo uma escolha, empregando o seu dinheiro onde ele poderia estar comprando um outro alimento. Professora, nós temos aqui no Brasil também a questão que a senhora falou da questão das pessoas utilizarem-se, né? O governo utilizar. É evidente que vivemos num mundo capitalista onde toda a indústria quer ganhar o seu dinheiro e acabam modificando alimentos, às vezes trazendo algo que não é bem aquilo que está escrito no rótulo. Nós temos exemplo agora do leite condensado. Existe criaram-se um outro produto lá, um subproduto, que é um negócio que deveria ser descartado, ou pelo menos ir para alimentação animal. Eles colocaram no mercado também e baratearam, enfim, eles fazem essa manobra. O governo poderia, de alguma forma, usar o seu poder de decreto, de caneta, enfim, disciplinar as leis para que não houvesse esse tipo de abuso. Por exemplo, quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, a gente sabe que aquilo ali, se estivesse em condições normais, estaria podre, né? Mas com tanta química que já deixou de ser aquele produto que você está consumindo. Isso em diversos produtos, não estou falando só da carne, por exemplo, mas tem outros produtos como leite e outros produtos. O governo não poderia também usar dessa preocupação com a saúde que deve ter, né? Tem o Ministério da Saúde, a doutora Nízia Trindade é uma excelente profissional nesse campo também, mas não poderiam fomentar mais isso, ou seja, a indústria que promover esse tipo de absurdo ou deixar específico. É claro que avançou muito, eles estão colocando agora o nível de sódio de cada alimento nos rótulos, nível de gordura saturada, enfim, estão colocando, mas ainda é pouco, porque aquela população que sequer às vezes frequenta a escola regular, não tem a educação, como a senhora insiste, que é importante, claro, não tem esse conhecimento de ler o rótulo do produto. Tem gente que vai no mercado, compra o primeiro pacote, tá na promoção, tem etiqueta vermelha lá, eu vou levar esse aqui, não importa a marca e nem quer saber o que tá levando para casa. Não poderia haver mais severidade por parte dos órgãos fiscalizadores nesse tipo de alimentação que estão colocando no mercado e aos caminhões, estão derrubando nos supermercados. Cada dia que você vai ter um produto novo lá e você tem que ler, entender, interpretar, e tem gente que não tem esse discernimento. Osmar, sabe que isso que você trouxe me fez lembrar de um artigo que eu li uma vez falando como a indústria alimentícia precisa aprender com o que passou a indústria do cigarro, no sentido de alertas. Então, por exemplo, eu acho que nós já estamos caminhando, ainda que a passos pequenos aí, no sentido de melhorar a informação daquele produto que está sendo ofertado para a população. Então, como você bem colocou ali, leitura de rótulo, né? Já tá muito mais nítido a parte de consumo de sódio, já te informa que tem alto teor de gordura, que tem alto teor de açúcar, e isso é relativamente muito novo. Mas eu acho que a gente tem que valorizar esse passo aí como um passo importante. Mas perceba que ele de nada vai resolver se a gente não tiver a educação, se a gente não tiver o discernimento. Então eu também vejo evolução nesse sentido. O meu filho de 7 anos, o Miguel, ele estuda
na rede municipal, lá no Angelino de Oliveira, e a gente recebe nossos pais qual que é o cardápio da semana. E é um cardápio muito equilibrado, excelente, passa por revisão de nutricionista, e não só isso, eles também já estão trabalhando com as crianças no material escolar, essa parte de conscientização do consumo, né? Como se fosse uma educação nutricional. E os estudos mostram que a mudança de hábito, ela é muito mais efetiva quando isso começa na infância do que quando isso começa mais tardiamente na vida. Então, o Miguel, desde pequenininho, eu fui mostrando para ele o que era saudável, o que não era saudável, e hoje ele é aquela criança que pergunta: mamãe, isso é saudável? Mas é claro, ele consome um brigadeiro, ele de vez em quando um super açucarado, uma batata frita, mas essa não é a base de alimentação. E ele sabe que essa não é uma escolha saudável. Então, eu acho que, pela forma como você colocou, já fica claro que nós estamos avançando. Os rótulos estão ali, tá, né? Hoje em dia a gente não tem mais alguns alimentos super açucarados sendo associado com super-herói, né? Para não ficar parecendo que aquilo ali vai te dar superpoderes. Então, nós estamos evoluindo nesse sentido, né? Claro, precisamos caminhar mais. E eu acho que nesse sentido é realmente a gente olhar para políticas que tragam a ciência como base, que tragam, por exemplo, quais são os malefícios, né, dos conservantes para a população. Então, talvez a gente tenha que ter a mensagem mais clara. Daí eu começar a minha fala trazendo, né, a questão do neuromarketing inverso pro cigarro, né? O cigarro mudou a sua roupagem de venda, né? Então, eu acho que nós precisamos mudar a roupagem de venda também de certos alimentos. E numa época o cigarro, eu sou dessa época, o cigarro era considerado algo assim para os esportistas, né? Tinha uma determinada marca que lançava até disco com músicas boas, né? Da minha época, que mostravam lá os caras praticando asa delta, escalada, tal, e o cigarrão, né? Usando o cigarro. E hoje não é nem permitida a propaganda de cigarro, é mais permitida em alguns países, claro. Professora, onde começa a obesidade? A gente está falando aqui de um tema muito sensível para muitas famílias, para muitas pessoas. Tem pessoas vivendo esse drama hoje, nesse momento, não sabe como fazer, o filho perder peso. Às vezes a pessoa não é exemplo dentro de casa, come errado, tem hábitos alimentares já que vêm dos avós e tal. Onde começa a obesidade? Tem esse gatilho, tem esse start? Onde começa? Começa na infância a tendência a pessoa ser obesa, ou ela pode mudar isso? Na minha infância, por conta da alimentação, a super alimentação dos meus pais, dos meus avós, eu ganhei peso, fiquei, né, fortinho. Depois eu entendi que isso não, tem que mudar isso. Aí muda os hábitos, vai para uma academia, pratica esporte, enfim, tem uma vida saudável, alimentar, inclusive, e muda isso. Ou tem gente que começa a ficar obeso depois de casado, por exemplo, ou na fase de transição hormonal, tanto para o homem quanto para a mulher. Onde começa a obesidade? Boa questão, Osmar. Você falou aí da obesidade infantil. É algo que nós temos que estar muito atentos, porque a obesidade infantil triplicou no mundo. E percebam que uma criança, as escolhas dependem muito do ambiente onde ela está. Dos pais, dos cuidadores, dos responsáveis. Então, existe uma responsabilidade da família muito grande nesse sentido. Claro que a gente está falando aqui de obesidade, que é multifatorial, então é importante que a gente diga que existem sim distúrbios hormonais, existem fatores genéticos, para que a gente não coloque na balança somente a ingestão e o gasto calórico, senão também fica parecendo que a gente está delegando tudo para o indivíduo, né? A culpa é sua, é você que não está equacionando bem isso. E na verdade é algo muito mais complexo, mas a gente tem que estar atento quanto ao contexto do que você consegue modificar. E o que é possível de modificar é a parte dos hábitos. Claro que nem sempre você vai conseguir isso sozinho. Então, quando você pergunta quando começa a obesidade, nós estamos percebendo que a obesidade está começando cada vez mais cedo, né? Isso são dados que a Organização Mundial da Saúde traz. Então, mostrando que
o contexto familiar, o contexto, né, escolar, que é importante da gente trazer, porque quando você vai nas escolas, por exemplo, particulares, que você vai no ponto onde é vendido os lanches, você observa lá exatamente os açucarados, os ultraprocessados, o alimento rico em gordura. Então, a obesidade está começando mais cedo porque existe um contexto obesogênico ao redor. Nosso estudo lá do SouUnesp, nós começamos no contexto da pesquisa, a pergunta foi: a pandemia influenciou na variação de peso dos nossos alunos? Se sim, essa alteração de peso foi desencadeada por qual fator? E uma das explicações que a gente encontrou é que os alunos que mais ganharam peso, né, 63% dos nossos alunos tiveram aumento no peso corporal, e isso foi explicado por diferentes fatores, incluindo o fato de ter já presença de obesidade em outra fase da vida. Entendi. Então, os estudos mostram que o fato do indivíduo ter obesidade em alguma fase da vida já predispõe ele a desenvolver obesidade em fases posteriores. A senhora citou em algum momento aqui da nossa conversa de hoje, nós estamos falando aqui com a professora Patrícia Fidelis, trazendo dados desse estudo do SouUnesp. O SouUnesp é um programa, né, que conversou com a população sobre diferentes temas, né, envolvendo obesidade. Fizeram uma pesquisa com os alunos, os graduandos lá da Unesp, na época da pandemia, e tem esses dados importantes. Algumas pessoas têm o péssimo hábito de associar a obesidade àquilo que comem e não àquilo que eles deixam de praticar. Por exemplo, exercício físico. Se bem que nós comentamos a respeito da questão aí dessa imposição da moda, da estética, enfim, e muitas pessoas se sentem vitimizadas. Por exemplo, você pega uma pessoa um pouco mais robusta que vai numa academia, ela se sente envergonhada por não aguentar levantar a carga que levanta a outra moça ou outro rapaz. A pessoa se sente meio que o corpo dela não é tão atraente quanto aos dos colegas que estão ali praticando essa atividade física. E isso acaba prejudicando essa pessoa, a autoestima da pessoa. E a senhora citou aqui também a questão da bariátrica, que está incluída no SUS, Sistema Único de Saúde, desde que recomendada por uma equipe médica e multiprofissional, que não envolve só apenas um determinado especialidade médica. Vamos lá, eu conheço pessoas que, mesmo tendo feito a bariátrica, voltaram a ganhar o peso. Sendo que a bariátrica, segundo eu entendo como leigo, ela tira um pedaço ali do intestino, enfim, o alimento não é processado, não vai para a corrente sanguínea, enfim, é algo desse tipo aqui, falando de uma maneira bem simplória, porque eu não entendo dessa área. Porque algumas pessoas conseguem manter o peso depois de fazer uma bariátrica, porque estava com excesso de peso, uma obesidade tem um nível lá até mórbido, e outras acabam voltando com tudo e enfim, você olha para a pessoa e fala: nossa, mas ele fez uma bariátrica alguns anos atrás e voltou, ganhou peso novamente. Não soube equacionar, ou o organismo se adaptou a essa retirada de um pedaço do intestino, eu estou falando de uma maneira simples, e acabou compensando. Essa pessoa já tinha uma predisposição a ser obesa. A questão da bariátrica, né? Nós temos até uma live do nosso projeto em que a gente trouxe profissionais para poder falar. É um tema que envolve uma equipe multiprofissional. Sim. Né? Quando se fala da bariátrica. Existe todo um preparo para saber se aquele candidato segue o perfil para a bariátrica. Por quê? Porque é preciso todo um trabalho, né? Inclusive do ponto de vista psicossocial, para que o indivíduo se encaixe na bariátrica. Existe ainda muito mito, esse inclusive é o título da nossa live lá, Bariátrica, Mitos e Verdades. Então, existe reganho de peso para alguns pacientes, para um percentual até alto, mas normalmente não é um reganho que chega até o ponto, né, anterior, de forma que a bariátrica ainda é uma opção para salvar vidas de muitas pessoas que estão com obesidade mórbida. Seria uma opção radical? Ou não coloca-se, não precisa se colocar dessa forma? Então, é isso que precisa ser visto, né? Quando fala, por exemplo, desse radicalismo da bariátrica, a gente inclusive observa o seguinte: existe estigma por trás disso, né? Ninguém acha radical alguém às vezes fazer uma cirurgia estética
para colocar tantos ml de silicone. Mas as pessoas criticam quem opta por fazer uma bariátrica. Então, isso precisa ser visto, porque isso mostra que a gente vive numa sociedade onde o preconceito contra a obesidade, ele tá estrutural, ele é estruturado, né? Então, é preciso ser dito isso. A bariátrica é uma conduta aonde, como opção para aquele indivíduo, vai estar sendo avaliado vários fatores. Tanto que os indivíduos que vão passar pela bariátrica, ele passa por um processo, né? Que muitas vezes perdura 2 anos até ele ir para a bariátrica, para ver se ele se encaixa. Porque o paciente, ele vai precisar de uma mudança de hábito depois da bariátrica, que vai exigir muito da adesão dele. Então, ele precisa estar preparado para isso. Então, esse é um ponto que eu acho que merece atenção, né? Para que quando a gente olhar para a bariátrica e pensar, nossa, é algo tão radical, a pessoa foi pelo caminho fácil, né? Não é fácil de jeito nenhum passar por uma bariátrica, passar por todo o preparo da bariátrica, e todo o preparo já é exatamente no sentido de conduzir aquele indivíduo para as mudanças de hábito de vida. Eu queria aproveitar o que você comentou no início sobre as pessoas que vão na academia, né, que se sentem constrangidas. Eu acho que é muito importante a gente deixar isso aqui para os nossos ouvintes, por isso que eu trouxe esse título provocativo, né? Perda de peso, saúde, opressão estética. Primeiro, que eu acho que todo mundo tem que estar muito aberto à diversidade de corpos. Exatamente. Né? Então, por exemplo, tá calor. Não é só a menina da barriga sarada que tem direito de estar usando um top. Exato. Né? Tá calor, então, às vezes tem alguém com sobrepeso ou com obesidade usando top. A gente tem que olhar para isso e ver isso com naturalidade, estar aberto à diversidade. Depois que eu comecei a trabalhar com esse tema, Osmar, eu chego nos lugares e eu observo, aqui cabe diferentes tamanhos de corpos, né? Tem cadeira para acomodar diferentes pessoas, né? Ou alguém vai se sentir constrangido aqui. Então, é algo que a gente precisa mudar na nossa sociedade. A gente tem que sair daquela situação onde o paciente não consegue fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, porque ele não cabe no aparelho. Aí ele tem que procurar um hospital veterinário de grandes animais para poder fazer um exame. A gente precisa ter macas que suporte diferentes tamanhos de corpos, né? E em relação à academia, né? A gente tem que ter aquele olhar de apoio e não um olhar de crítica quando a gente vê alguém que está ali cuidando da sua saúde. E nisso eu acho que Botucatu, eu fui convidada há um tempo atrás para dar uma palestra numa academia. Legal. Na Bora Express, para poder falar sobre estigmatização da obesidade. Então, a academia, eu cheguei lá e eu observei, os aparelhos são longes um dos outros, né? Para que quem tá com um tamanho um pouco maior não saia trombando em quem tá se exercitando, né? Para que isso não gere um constrangimento. Então, a gente tem que estar aberto a essa diversidade de tamanhos de corpos, mas não esquecendo, né, de que perder peso, e é esse ponto que eu queria trazer aqui na minha fala, os estudos mostram, Osmar, tem um estudo publicado em 2014, é um estudo que a gente chama de meta-análise. Esse estudo, ele pega 70 estudos clínicos ao redor do mundo e faz a seguinte pergunta: perder peso, ainda que moderadamente, né, gera benefícios para a saúde? E fazendo esse apanhado de 70 artigos, qual que foi a conclusão? Uma perda de peso de 5 a 10% gera benefícios no sentido de reduzir a resistência à insulina, reduzir a incidência de diabetes, melhorar os níveis de colesterol, proteger a saúde cardiovascular. Então, se você pega uma mulher de 100 quilos e ela perdeu ali 10 quilos, ela tá com 90 quilos. Ela não atendeu ainda a mídia, né? Ela não está se rendendo à pressão estética, mas ela já está se cuidando e trazendo benefícios para a saúde. Então, a resposta para a pergunta aqui da nossa manhã, né? Perda de peso, saúde ou pressão estética? Depende do caminho que você vai escolher, né? Se você procura uma orientação de profissionais capacitados, se você faz boas escolhas e você não se deixa render, né, a essa mídia que é realmente cruel. A gente vive num momento, né, de muitas comparações, postagens, a busca pelo corpo perfeito. Com certeza você vai estar tendo redução de peso, melhorando a sua saúde e aceitando essa diversidade.
Exatamente. Bom, nós conversamos aqui com a professora Patrícia Fidelis, falando sobre esses dados que envolvem todos nós, né? Independente se você tá acima do peso, tá numa obesidade aí, qualquer que seja o nível, ou para você que ainda não é obeso, mas se não se cuidar, se não estudar, se não procurar educação, né? Principalmente nutricional, a hora que vai no supermercado, de fazer a opção por produtos naturais, produtos saudáveis, produtos que não tenham tanta química, você certamente se beneficiou aqui com esse nosso bate-papo. Queria deixar os microfones à sua inteira disposição, sempre que precisar falar conosco, e é um tema assim recorrente, a gente vê na mídia, pelo menos toda semana no noticiário dos principais telejornais a gente vê notícias envolvendo a obesidade, as comparações que fazem, né, com os americanos, com os europeus, com os asiáticos, que têm outro hábito alimentar que é diferente de nós ocidentais aqui, e eles têm um corpo, apesar que as coisas mudaram também por lá, mas o corpo deles é muito mais esguio, você percebe lá, e os caras comem, né, comem praticamente de tudo, porém tem lá a sua preocupação, porque é milenar, enfim, tem toda uma questão cultural também. A gente deixa sempre os microfones à disposição da senhora, do departamento lá do Sou Unesp. Quem quiser entrar em contato com o departamento, quiser buscar mais estudos, certamente o Instituto de Biociências, a Unesp, a faculdade aqui de Botucatu, oferece diversos meios, tem lá núcleo de nutrição, enfim, a pessoa pode procurar ajuda de nutricionistas, pessoas interessadas, capacitadas para te auxiliar. E deixar também para o seu comentário essa iniciativa da Clube FM e do Instituto de Biociências de trazer saúde e ciência em destaque aqui para os nossos ouvintes. Osmar, muito obrigada. Eu gostaria nesse momento final, né, de fazer um convite aí para os nossos ouvintes. Nós temos lá na Unesp o CEPRAM, que é o nosso Centro de Estudos e Práticas Nutricionais. Então, se você está precisando de ajuda, de orientação nutricional, quer ver a sua composição corporal, procure o CEPRAM. O telefone é 3880-0182. Pode repetir? 3880-0182. Nós temos um perfil no Instagram que é o sou.unesp. Convido todos os nossos ouvintes a nos acompanhar. A gente, né, junto com os meus alunos de graduação, que eu deixo aqui publicamente meus agradecimentos, não tem como trabalhar sozinho, a gente faz várias postagens. Importante destacar, Osmar, que nós estamos trabalhando agora com o apoio da Secretaria Municipal da Saúde, com o aval e o apoio do nosso secretário da Saúde, o Dr. Marcelo Laneza. A gente tem ido às UBSs, conversar com a população, falar sobre como monta um prato saudável, né? Não é difícil. Então, a gente está à disposição, a gente vai adorar receber comentários, dúvidas lá no nosso perfil. E o CEPRAM, o Instituto de Biociências, fica também à disposição. Adorei estar aqui, muito obrigada. Muito obrigado, nós que agradecemos aqui nesta quinta-feira, toda quinta agora nós temos esse quadro Saúde e Ciência em Destaque dentro do Jornal da Clube. Gente, acompanhe conosco aqui, fique conosco.